Bom dia, igreja. Bom dia, queridos. Graça e a paz do Senhor. Se você puder, abra sua Bíblia. É um texto muito conhecido, que está lá em Malaquias, no capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 8. Diz assim: Pode um homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais e ainda perguntais: como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Estai debaixo de grande maldição, pois me roubais, a nação toda me rouba. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E vede, se não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Por vossa causa também repreenderei a praga devoradora, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, nem as vossas videiras no campo perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, pois a vossa terra será aprazível, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, é claro que nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. E se, claro, Paulo ensina muito isso, se nós quisermos, por algum motivo, estar debaixo do jugo da lei, é por toda a lei que nós seremos julgados e condenados. Mas esse texto de Malaquias nos traz princípios muito importantes. Malaquias, quando está falando para o povo de Israel que aquele povo estava roubando a Deus, é porque aquele povo estava sendo negligente com as suas contribuições. E quando Malaquias fala dessas contribuições, desses dízimos, ele usa dízimo no plural. E aqui ele está se referindo a 3 dízimos que havia previsto na lei de Moisés. Era o dízimo levítico, o diaconal e o dízimo festivo. Todos esses dízimos tinham alguns princípios importantes. Era para garantir o sustento do templo, para garantir o sustento dos levitas, dos sacerdotes, dos cantores, dos porteiros, todos que trabalhavam no templo. Era para garantir que as festas judaicas pudessem ocorrer, que o povo de Israel pudesse participar dessas festas. Era para garantir também que os mais necessitados pudessem ser assistidos nas suas necessidades, que os mais pobres pudessem também ser assistidos. Então, quando a gente fala desse texto de Malaquias, não é apenas no sentido de tentar trazer alguma legalidade para as nossas contribuições, de sermos legalistas com as nossas contribuições, mas sim para entender o princípio que está por trás disso. Porque se pararmos para pensar, Deus é o dono de todas as coisas. Deus é o dono de tudo, dos nossos recursos, dos nossos bens. Todas as bênçãos que são derramadas sobre as nossas vidas vêm do Senhor. Deus se preocupa com a manutenção da sua obra. Deus se preocupa com a manutenção do templo, da nossa casa aqui. Se não fosse assim, ele não teria dedicado na lei um dízimo específico para isso. Ele se preocupa e ele quer você concorde ou não com o sistema de dízimo, fica claro, muito claro, no Antigo Testamento, que todos aqueles que dedicavam parte dos seus recursos, que criam e temiam a Deus, o faziam porque criam que tudo via do Senhor. E pelo menos a gente tinha que ter a consciência que parte daquilo que temos realmente deveria ser consagrado ao Senhor. A gente faz muita comparação com aquilo que Paulo ensina sobre trazermos contribuições, trazermos as nossas ofertas com alegria. Mas a gente precisa lembrar que a igreja cristã, a igreja primitiva, não tinha o Novo Testamento. A Bíblia deles era o Antigo Testamento. Era em cima desses princípios de Malaquias, da lei de Moisés, da relação de Abraão com Melquisedeque, Jacó, os patriarcas, em cima desses princípios que Paulo traz os ensinos sobre como sistematizar as contribuições na igreja primitiva, sobre como a igreja primitiva deveria ser generosa com outras comunidades que passavam por algum tipo de aflição ou necessidade. Então, nesse momento, onde trazemos os nossos dízimos, trazemos as nossas ofertas, que a gente traga sabendo desses princípios, conhecendo esses princípios, tendo esses princípios como fundamento.
Os princípios que foram fundamentados lá na lei de Moisés, para que eles pudessem sistematizar todo esse sistema de contribuição para sustentar o templo, mas ao mesmo tempo sem ser de forma legalista. Sem ser de forma legalista, porque agora nós cumprimos a lei através do Espírito Santo. Estamos entrando numa nova série sobre o Espírito Santo. E uma das características do Espírito Santo é prover em nós o poder, a capacidade de poder obedecer essa lei sem ser de forma legalista, debaixo da graça do Senhor Jesus. Amém?